Efésios, Paulo dizendo assim para os irmãos que estavam ali: não é para você desanimar por causa da minha tribulação, não é para você desanimar por causa das perseguições, das prisões onde eu estou, não é para vocês desanimar, mas é para vocês ficar firmes e inabaláveis, porque quem que formou a igreja, quem chamou o nome de igreja, foi o próprio Senhor Jesus, que quando chama Pedro, ele diz para Pedro assim: será Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o próprio Senhor Jesus que deu esse fundamento para a igreja, foi o próprio Senhor Jesus que falou o nome igreja. E agora eu quero dizer para você algo extraordinário: o nosso Deus, Ele sempre deu um jeito de transformar o ser humano. Desde a queda de Adão, e Eva, o ser humano não tinha mais solução. O ser humano estava fora da presença, longe de Deus, longe do jardim do paraíso, longe da presença. Cada vez mais o homem se afundava, cada vez mais o homem se afundava no pecado, no lamaçal do pecado. A Bíblia vai dizer que de Adão para cá foi criando, teve Abel e Caim, todo mundo sabe. Nasceu ali o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, por causa de inveja do próprio irmão, porque o outro decidiu chamar a atenção de Deus. Abel decidiu chamar a atenção de Deus, ele quis descobrir como o pai perdeu a essência, a graça, a virtude do poder. O pai Adão não tinha mais coragem de chegar diante de Deus, porque todas as vezes o inimigo jogava na cara de Adão o pecado dele. Mas agora Abel não, coloca no coração: vamos fazer uma oferta, vamos ver se Deus agrada, vamos ver se Deus está. Mas ele fez algo especial. Ele pega o seu tudo, o seu melhor, ele pega a sua melhor oferta, os seus melhores frutos da terra, e a Bíblia fala que ele vai fazer a sua oferta, o seu sacrifício. Ele fala para o seu irmão: pega você também, pega algo melhor, pega algo específico do que você planta, do que você faz. O seu irmão pega o pior, o resto. E quando faz o sacrifício, Deus responde com fogo do céu. Deus se agrada no sacrifício. Ali foi uma resposta. Eu fico imaginando o coração daquele jovem. Eu fico imaginando o coração dele para contar para o pai, para contar para a mãe, que Deus respondeu a oração de Abel. Mas do outro lado o diabo coloca inveja, do outro lado o diabo coloca rancor, do outro lado o diabo coloca vingança. E aí nasce o primeiro homicídio, mata Abel. Mas eu quero dizer para você: Deus tem os seus projetos extraordinários para fazer isso na face da terra. Matou Abel, mas fez 7. Destruiu os sonhos de Deus que poderia sair de Abel, mas nasceu 7. De 7 veio homens de Deus, homens extraordinários que Deus acreditou. E agora eu quero profetizar sobre a tua vida algo extraordinário que a igreja faz na terra. A igreja tem um papel extraordinário nos governos, sabe? Os principados, as potestades, como Paulo diz, a potestade do céu sabe, os demônios sabem o poder que a igreja tem na terra. É por isso que o diabo luta contra a igreja. É por isso que o diabo faz de tudo para você desanimar. Por isso que o diabo coloca luta, perseguição. Quem disse para você que você ia ser livre de aflições? Quem disse para você que você ia ser livre de perseguições? Não, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, essa tragédia não pode vir na minha vida. Quem disse para você? Jesus, ele diz nada disso. Jesus, ele diz assim, que ele repreende o devorador e o humilhador para não tocar no seu culto. Ainda que tocar, Deus vai lá e restitui o dobro. Mas não se preocupa, porque Deus é protetor daqueles que ama, Deus é protetor daqueles que adora, Deus é protetor daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Você não está livre de aflição. Eu não estou livre. E que lá tem um homem de Deus e uma mulher de Deus que chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou ofertante. E aí, o que o Senhor vai fazer? Deus vai olhar para você e falar assim: meu filho aí na terra te deu uma experiência. No mundo tereis aflições, mas tente como é. Jesus não disse que você não ia passar por luta. Jesus não disse que você não ia ser perseguido. Você vai ser perseguido. Ele mesmo escreve nas suas cartas e dizendo dessa maneira assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa do
escreve as suas cartas e diz: eu tenho marcas de Cristo. Uma coisa importante que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. No dia de hoje, no século 21, a igreja não quer viver mais em Cristo. A igreja quer viver nas suas próprias vontades. A igreja quer viver no seu próprio ego. A igreja quer viver da sua maneira. A igreja quer fazer do seu jeitinho, do jeitinho brasileiro. Não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não, isso não pode, não pode, não pode, não pode, pronto, acabou. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. É isso que a palavra diz. Você não pode ter comunhão com o mundo. Você não pode ter comunhão com o mundo. Se você agradar o mundo, você desagrada o Pai. E se você desagradar o mundo, você agrada ao Pai. Aprenda isso. Quando o mundo te perseguir, quando tudo te perseguir, é porque você está agradando o Pai e o céu está em festa. Paulo está ensinando a igreja. Paulo está falando algo especial sobre a igreja, poderosa. Paulo está falando aqui algo extraordinário. A igreja é noiva de Cristo. A igreja, ela foi tirada do mundo do pecado para habitar dentro da igreja. A igreja é chamada do lado de fora. É algo extraordinário. Por isso que o Senhor Jesus decide por todo mundo pregar e anunciar o Evangelho. Ele diz: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. A igreja é isso. Se a igreja não tem essa visão, que nós somos corpo de Cristo, vamos lá. Paulo diz assim: quem é o homem que fere o seu próprio corpo? Quem é o homem que fere o seu próprio corpo? Ninguém. Porque você ama o seu corpo. Você não vai morder o seu braço por acaso. Você não vai arrancar uma sua orelha por acaso. Você não vai destruir o seu corpo por acaso. Não. Porque você o ama. E Paulo chama o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, cuida dele. Se é templo do Espírito Santo, o coração é o candelabro. Tem que ter fogo no coração aceso a todo instante, senão o coração é corrupto. Ele se corrompe com esse mundo. A fonte das emoções se chama coração. Ele é perigoso. Quem sabia disso? Que o seu coração é a fonte das emoções. Verdade. Os seus olhos comunicam com o coração. Verdade. Você não, a pessoa não ama a pessoa sem ela ver. Quem é o doido que vai casar com a mulher sem ver? Quem é a pessoa que vai conversar com alguém, ter uma intimidade com alguém sem ver? Só a igreja. Nós não vemos o Pai, nós não vemos o Filho, nós não vemos o Espírito Santo, mas nós somos apaixonados por Ele. O mundo físico precisa de ver. O mundo físico precisa de tocar. Paulo ensinou muito isso para igrejas que ele passou. Paulo era tremendo. Olha como que eu queria que esse Paulo tivesse hoje nessa geração. Eu tenho certeza que a pipoca ia estourar. Que eu não ia dar moleza para obreiro, moleza para bispo, para apóstolo. Hoje é uma geração que nós vemos apóstolos por aí, mas não vê nada. É melhor você ser um servo. É melhor você limpar o banheiro, ser humilde. Como aquele publicano que entrou dentro do templo, foi humilde, mas eu sou um pecador mesmo. Meu Deus! De que um fariseu, hipócrita, apontar para todos e dizer: sou dizimista, faço oração 3 vezes ao dia, para se mostrar nas praças. Hoje virou moda. Qualquer coisinha que as igrejas fazem, selfie. Qualquer coisinha, vídeo, está fazendo, não precisa mostrar para ninguém. Se você faz algo para alguém, vai lá levar uma cesta básica para alguém. Se você vai lá dar um dinheiro para alguém, porque a igreja é assim. Se você vai lá pagar um talão de força para alguém, não precisa tirar foto e falar: ó, a igreja está pagando, não. Ele está vendo. Ele vai te recompensar. Ele recompensa tudo que aquilo que o homem faz que vem nas suas mãos. É Ele que te recompensa, é Ele que faz. Na hora da aflição, a Bíblia vai dizer que Ele livra o justo de todas as coisas. É na hora da aflição que Ele vai lembrar: peraí,
servo fez a um dos meus pequeninos. Então o Espírito Santo que está aí na terra, ajuda ele, por favor. Ajuda ele. A igreja é isso. A igreja é um corpo. Eu entendo que o corpo, que é a igreja, que todo mundo fala assim, vamos participar da Santa Ceia, é o corpo de Cristo. Mas ele disse, lembrai-te de mim e fazer memória. Memória do quê? E anunciar o Evangelho. O que é anunciar? Anunciar minha morte. Falar de mim. Falar para quê? Falar para esse. Falar para outro. Mas ele não merece, você merece a graça. Fulano não merece porque está tudo torto, saiu para o mundo, vai para lá. E nós merecemos? Não. Se não for a graça de Deus, nós não merecemos estar aqui. Davi, quando pecou, quando adulterou, ele sabia que era um dos piores pecados. O adultério é uma coisa tão cruel que a Bíblia vai falar que vai até a 4ª geração. A maldição vai até a 4ª geração. Davi sabia disso. Davi escreve um dos salmos mais lindos, mais maravilhosos, todo mundo gosta dele. Salmo 51. E uma coisa mais importante que eu vejo em Davi não é, ele não fala assim, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que errei, mas não tira do trono, não. Ele só fala assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que desde aquele tempo o Espírito Santo já habitava na terra. Ele vinha, ele visitava o rei, ele visitava o profeta, ele descia, ele já manifestava desde o início. O Espírito Santo estava com o Pai, o Espírito Santo estava com o Filho, e hoje ele está com a igreja também. Eu quero profetizar: uma igreja sem Espírito Santo é um carro sem combustível. Olha, a igreja sem o Espírito Santo é um mar sem peixe. A igreja sem o Espírito Santo é a mesma coisa de um jardim sem árvore. Mas a igreja com o Espírito Santo, ainda que ela esteja no deserto, ela floresce. A igreja com o Espírito Santo, ainda que não tenha peixe no mar, o mar vai dar peixe. Ainda que